Olá, professoras, olá, professores. O meu nome é Daniel Cerqueira, eu sou pedagogo e eu venho aqui hoje nesse vídeo para a gente conversar um pouco sobre questões de gênero e sobre como as questões de gênero estão ou devem estar na escola. Em primeiro lugar, é importante dizer o que me motivou a falar sobre isso. A primeira vez que eu pensei em falar sobre questões de gênero na escola. Eu estava num trabalho numa escola municipal e uma turma de segundo ano, então a sua maioria das crianças eram de 7 anos de idade e frequentava essa escola todos os dias, acompanhava as crianças e fui aos poucos criando os vínculos com elas. Num certo momento, uma menina de 7 anos, já criado o vínculo entre eu e ela, se aproximou e falou que queria me contar uma coisa, mas que eu não podia contar para ninguém. Eu falei que tudo bem. Então ela me mostrou, levantou um pedaço da sua camiseta e me mostrou vários hematomas, vários roxos no seu corpo. Eu imediatamente perguntei o que tinha acontecido e por que ela estava assim. Então ela me falou que tinha sido o pai dela que tinha feito isso com ela, que não tinha sido a primeira vez e que ele também fazia isso com a mãe dela. Bom, aqui não vem ao caso os procedimentos após ela ter me relatado isso e o que a gente fez com essa informação na escola. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a história em si. E por que eu começo então a me questionar sobre algumas coisas? A primeira pergunta que eu faço é: por que esse pai se sente no direito de agredir a sua filha e a sua esposa? Bom, existem muitas explicações para isso, mas uma delas é, sem dúvida nenhuma, o fato de que ele é homem e ele acha que, por ser homem, ele tem o direito sobre a mulher, sobre a filha, sobre a casa. E ele acha que esse direito se expressa do jeito que ele bem entende que se expresse, ou seja, pela violência é um dos jeitos que ele encontra para expressar essa sua relação de poder com a filha e a esposa. Quem disse para esse pai, para este homem, que ele tem este poder? Ninguém disse verbalmente ou explicitamente para ele. Mas a gente diz para ele e para outros homens o tempo inteiro que eles têm esse poder sobre a mulher por ser mais forte, segundo dizem, tá? Entre aspas, por ser a pessoa responsável pela família. Vários e vários estereótipos sobre o que é ser homem na sociedade estão nesse simples ato, no ato do pai que acha que tem o direito de agredir a sua filha e a sua esposa. Isso para você não incomoda? Porque para mim incomodou. E eu penso que nós, professores e professoras, não podemos aceitar isso como se nada tivesse acontecido. Não podemos simplesmente continuar a reproduzir um modelo de sociedade que dá ao homem esse direito. E isso não tem nada a ver com orientação sexual. A questão de gênero vai para além da orientação sexual. E é importante que antes da gente sair por aí reproduzindo frases feitas sobre gênero, a gente entender o que é gênero. Há uma definição que eu acho muito interessante, que é: gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, que fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as complexas conexões entre as várias formas de interação humana. É a construção social que uma dada cultura estabelece ou elege em relação a homens e mulheres. O que vale agora a gente pensar aqui a respeito dessa definição? Vale a gente pensar que ela é construída socialmente. Ou seja, o papel do homem e o papel da mulher na sociedade são papéis sociais.
Nós não estamos aqui falando sobre sexo, sobre corpo, sobre fisiologia nesse momento. Nós estamos falando sobre papéis. O que determina que o homem possa fazer tal coisa, a mulher possa fazer tal coisa, e que o homem não possa fazer tal coisa e a mulher não possa fazer tal coisa. Convenções sociais. E o que nós, na escola, estamos a fazer, se não questionar e fazer com que os nossos estudantes e as nossas estudantes pensem o modelo de sociedade que eles vivem. Quando a gente estuda história, quando a gente estuda geografia, quando a gente estuda matemática, português, a gente não está estudando simplesmente uma área do conhecimento técnica. Todas essas áreas do conhecimento, elas só existem porque existe uma sociedade, porque elas são funcionais numa sociedade, correto? Se isso é verdade, então a questão de gênero faz parte dessa sociedade e ela está misturada com todas essas áreas de conhecimento. Um professor, uma professora, um educador, uma educadora responsável faz o quê? Trata dos temas que tocam a sociedade, para que as crianças, os jovens, os adolescentes aprendam a viver melhor em sociedade. E se a nossa sociedade está pautada por uma relação de poder que gera violência, como é que a gente na escola pode ignorar esse tema? Como é que a gente pode fingir que ele não existe ou não querer tratar dele? Qual é o papel da escola? Eu acho que é sempre a mesma questão. Quando eu falo aqui de vínculos nos outros vídeos, quando eu falo aqui de sexualidade, quando eu falo aqui de gênero, quando eu falo aqui sobre educação, o que eu estou sempre a questionar, no fundo, é qual é o papel da escola na sociedade? Para que a gente aprende coisas na escola? Para que nós, professores, ensinamos coisas na escola? Ninguém aprende português para falar corretamente, mas para se comunicar. Ninguém aprende matemática para construir algo imediatamente, mas para saber se relacionar com os números e os números dentro da sociedade e assim por diante, com a ciência, com a história, com a geografia. Essas áreas do conhecimento, elas não estão isoladas do mundo social, elas não estão isoladas da vida em sociedade. E se nós temos uma sociedade onde o homem acha que tem o direito de definir o que a mulher pode ou não fazer, e caso ela não aceite o que ele define, partir para a violência, como é que nós não vamos falar de gênero? Como é que nós não vamos falar de gênero? Gênero é uma construção social, não tem a ver com sexo. Sexo é definido por órgãos genitais. O homem tem o seu órgão genital, a mulher tem o seu órgão genital. Agora, gênero é como nós nos colocamos na sociedade. Tratar de gênero na escola é agir sobre duas frentes. A primeira delas é para que as crianças entendam como a sociedade funciona, para que elas percebam em que sociedade elas estão e como a sociedade espera que ela haja dessa ou daquela maneira. Mas, para além disso, o gênero na escola vai dizer: nós concordamos com esse tipo de sociedade, nós concordamos que a mulher, a menina, ela tem que se submeter às vontades do homem simplesmente porque ela nasceu com um órgão genital feminino. É isso, é essa sociedade que vocês buscam, professores e professoras. É essa sociedade que vocês buscam, professores e professoras. Eu não. Eu busco uma outra sociedade. E essa outra sociedade diz que homens e mulheres, mesmo se têm órgãos genitais diferentes, eles têm sim condições e capacidades de fazer as mesmas coisas. Eles têm a mesma inteligência, a mesma capacidade cognitiva, a mesma capacidade de se expressar, de se comunicar. Como é que eu, um educador, vou dizer para uma menina que ela não é capaz disso ou daquilo porque ela nasceu com um órgão genital de mulher? Então, eu não vou me aprofundar nesse primeiro vídeo. Esse vídeo é introdutório. Nós não vamos nos aprofundar aqui sobre questões de orientação sexual, questões de cisgênero, transgênero. Esse não é o caso nesse momento. O que eu quero dizer nesse momento é urgente
que a questão de gênero entre na sala de aula. Por quê? Enquanto a questão de gênero não entrar na sala de aula, nós vamos continuar a ter meninas apanhando, mulheres apanhando e sendo mortas. Percebe? Percebe a gravidade de se omitir e de não se falar sobre gênero na escola? Porque quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de nascimento, a gente não está falando de sexo, a gente está falando de papel social. Isso é importante hoje. Para algumas de vocês, isso que eu estou a falar vai causar um certo incômodo, porque vai chocar um pouco com o que vocês ouviram até agora, com o que vocês acreditam até agora. Mas não hesite em fazer perguntas. Entra no canal do YouTube, não faz no Facebook, não faz em outra plataforma. Entra no canal do YouTube, clicando no link do YouTube, e vai lá nos comentários e pergunta se você quiser. Coloca um questionamento. Vamos dialogar sobre esse tema.